Olá, pessoal de casa, sejam todos bem-vindos a essa roda de conversa sobre o projeto político-pedagógico. Eu sou a professora Kelly Mendes e estou aqui reunida com as professoras Janaína Pimenta e Maria Cláudia para tratarmos sobre o famoso PPP. Antes, porém, vamos ouvir uma palavra do secretário de Educação, José Antônio. Olá, professores e coordenadores. É com muita satisfação que iniciamos a construção dessa importante ferramenta que norteia as atividades de uma unidade de ensino, que é o Projeto Político-Pedagógico, conhecido como PPP. Sabemos que o PPP é um documento que garante autonomia para as instituições de ensino em relação à proposta de orientação de suas práticas educacionais. Ele define as diretrizes, metas e métodos para que a instituição de ensino consiga atingir os objetivos a que se propõe. O PPP visa melhorar a qualidade do ensino da escola como a entidade inserida em uma sociedade democrática, considerando o seu contexto social, político e econômico. Por isso, nossa equipe pedagógica da Secretaria de Educação preparou esse material de estudo para que toda a comunidade escolar compreenda um pouco mais desse documento e que cada escola construa a várias mãos o seu projeto. Bons estudos a todos! Nós agradecemos as palavras do secretário e voltando com as nossas convidadas especiais, a professora Janaína Pimenta é mestra em Educação pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Metodologia do Ensino Superior e pedagoga pela Universidade Estadual do Maranhão e atualmente é professora da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, o EMASul, e gestora escolar na rede de ensino de Imperatriz. A professora Maria Cláudia é mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté, em São Paulo, graduada em Pedagogia pela Faculdade de Educação Santa Terezinha, pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior e Psicologia Educacional pela Universidade Estadual do Maranhão e atualmente é professora substituta na Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, o EMASul. Bem, como já dito, nossa conversa vai girar em torno de esclarecimentos acerca do PPP. Esse famoso documento, o Projeto Político-Pedagógico, que tem sido objeto de estudos para professores, pesquisadores e instituições educacionais em nível nacional, estadual e municipal, em busca da melhoria de qualidade do ensino. Professoras, qual a concepção que vocês constroem para o projeto político-pedagógico e a sua importância para a construção de uma escola democrática? Olá! Quando nós falamos de uma escola democrática, quando nós falamos da concepção de projeto político-pedagógico, nós precisamos entender que ele é um documento e, enquanto documento, existem suas normas, existem suas características, mas essas normas e características ela vai de encontro com a realidade das nossas escolas, né? Enquanto planejamento, nós precisamos observar qual é a realidade da escola que eu tenho. Eu costumo dizer, né? Essa semana nós tivemos uma reunião com os nossos pais da escola, e um dos questionamentos a eles foi: qual é a escola que nós temos e qual é a escola que nós queremos? Qual é a escola que você visualiza e qual é a escola que nós queremos implantar, que nós queremos para os nossos filhos? E o projeto político-pedagógico, enquanto documento e planejamento, ele vem nos norteando em relação a essa escola que nós queremos. É nesse sentido, professora Cláudia, que nós dialogamos bastante com a professora Ilma Passos Veiga, né? Quando ela traz, nos elucida, de certa forma, o que é o projeto político-pedagógico a partir da própria etimologia da palavra. Então, se nós formos analisar o projeto em si, né, que deriva aí do latim, significa o quê? Lançar à frente. O que a escola busca a partir daquela realidade? Que tipo de cidadão ela quer formar? Para qual tipo de sociedade ela quer formar? E pedagógico é a intenção pedagógica que a escola busca a partir dos seus métodos, metodologias, didática, buscando formar esse cidadão para um tipo de sociedade. E essa é a devolutiva, né, que nós entregamos. Nós pensamos no aspecto da aprendizagem porque nós estamos formando cidadãos que entregaremos esses cidadãos para a sociedade, um cidadão crítico, pensante
e sabendo qual é o seu retorno para essa sociedade. Então, quando nós falamos de projeto político-pedagógico, esse acaba sendo um aspecto amplo. Nós não podemos pensar em um documento burocrático no sentido de não colocar em prática. Esse documento ele precisa nos nortear para que nós possamos formar esse cidadão e devolver esse cidadão cada vez mais crítico dentro da realidade da sociedade que nós temos. E é importante a gente lembrar que ele é um documento, né, que reflete essa dimensão do projeto, a dimensão política, a dimensão pedagógica, e ele também é um documento legal. Isso é muito importante. Então, hoje, nós não podemos ter escolas sem uma proposta político-pedagógica, né? Porque é o norte, é onde a escola quer chegar, é o que ela busca, né? Como que a escola pode contribuir para a sociedade. E por ser um documento legal, está previsto tanto na nossa Constituição, quanto também na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB. Então, nós sabemos aí que a gestão democrática ela é um ganho social, né, que foi enfatizada desde a década de 70 por vários movimentos sociais, e hoje ela adentra, né, o chão da escola por meio do projeto político-pedagógico. Então, além de uma responsabilidade política, né, além de uma responsabilidade social, é também uma responsabilidade cidadã que as nossas escolas têm, que os nossos sujeitos têm, enquanto contribuir, né, para a nossa sociedade, uma sociedade mais democrática. E enquanto escola pública, a contribuição é exatamente essa, é onde nós encontramos a maior parte, né, dessas crianças, desses alunos. E o projeto político-pedagógico, na sua organização e sua estruturação, nós devemos levar em consideração qual é o objetivo. Quando nós falamos no aspecto da aprendizagem, trazer os objetivos educacionais que a escola tem, quais são as ações que nós vamos implantar para que esse processo, e levar em consideração os membros que fazem parte da escola. A escola ela não é feita só do professor e do aluno. Nós temos os outros membros que fazem parte dessa escola, os pais, a comunidade como um todo, o grupo de apoio. Então, todos os membros da escola precisamos discutir junto para que nós possamos, nessa elaboração, fazer com que essa escola e esse aspecto da aprendizagem ela seja cada vez mais democrática e mais participativa. Então, a partir dessas concepções que vocês acabaram de apresentar, é importante lembrar que a abordagem do projeto político-pedagógico como organização do trabalho da escola como um todo está fundada em princípios. Princípios que deverão nortear uma escola democrática, uma escola gratuita e uma escola pública. Professoras Maria Cláudia e Janaína Pimenta, o projeto político-pedagógico, assim entendido como organização do trabalho da escola, está fundado, contempla que princípios? Bem, Kelly, é importante, né, enfatizar que todo documento, seja ele formal, seja ele do dia a dia da escola, ele precisa estar fundamentado em princípios. E o projeto político-pedagógico não é diferente, por ser também um documento formal, legal. E ele está pautado em 5 princípios. É importante nós conhecermos para que, na hora da elaboração desse documento, esses princípios eles sejam contemplados. Logo porque nós temos princípios constitucionais, né? Um deles é o princípio da igualdade. Todos os alunos eles precisam ter igual condição de acesso e permanência na escola. Geralmente nós falamos muito sobre a importância de efetivar e de proporcionar vagas, né, escolares, contudo a gente pouco se preocupa com a permanência daquele aluno na escola. Então, permanecer de forma igualitária é muito importante, as escolas precisam refletir sobre isso. Um outro princípio muito importante também, que é constitucional, é o princípio da gestão democrática. Eu não posso construir, né, um projeto político-pedagógico que não seja pautado em princípio da gestão democrática. É um princípio que está previsto tanto na Constituição, né, também como na nossa LDB de 1996. É importante que a escola entenda o papel dos sujeitos, né, tanto na elaboração dessa proposta, quanto também na execução.
Porque se os sujeitos não participam, né, se eles não se sentem pertencentes do processo, se entende que pouco ele irá contribuir, né, para o processo de execução do trabalho da escola. Então, nós precisamos refletir também sobre esse princípio no sentido não só da elaboração, como também da execução dessa proposta, considerando a participação de todos os sujeitos. Ainda em relação aos princípios, nós temos o princípio de liberdade também, né? A escola ela não deve ser engessada em relação às suas ideias, até porque ela está pautada em todo o contexto que essa escola vive. Então, a liberdade de ideias, ela também é um direito constitucional e dentro do PPP isso precisa ser valorizado e levado em consideração. O outro princípio que nós não podemos esquecer é a valorização do magistério, a valorização desse profissional. Esse é um dos princípios que precisa ser levado em consideração e também vai de encontro ao aspecto legal, quando nós falamos em projeto político-pedagógico. E sobre a valorização do magistério, é importante pontuar que tudo que acontece na escola acerca dessa valorização influencia diretamente na qualidade do ensino e na qualidade da aprendizagem. Então, se o professor ele não tem condições de trabalho, se o professor ele é mal remunerado, né, se o professor não participa de um processo democrático dentro da escola, tudo isso influencia diretamente no processo de aprendizagem dos alunos. Que vai influenciar na qualidade. Que é um outro princípio, né, importante que nós precisamos conversar. Quando falamos em qualidade, né, professora Cláudia, nos remete logo à busca de resultados. Exatamente. Né? Mas a qualidade, ela está muito mais ligada dentro do projeto político-pedagógico ao processo. Que tipo de processo, né, eu estou ofertando para o meu ambiente escolar na busca da qualidade da aprendizagem? E esse processo, mais uma vez, ele exige a participação de todos os sujeitos. Por isso que nós falamos de processo ensino-aprendizagem, né? É uma relação mútua, não é o professor aqui como o detentor do conhecimento, transmitindo o conhecimento e o aluno passivo recebendo esse conhecimento. É uma relação mútua, né? Ambos aprendem uns com os outros. Contudo, o professor, ele é o mediador desse processo. Mas quando nós falamos de qualidade, que é esse princípio, né, que é tão buscado por todos na escola, nós precisamos entender que ele está ligado mais diretamente ao processo. Se eu tenho um processo de excelência, eu vou ter resultados de excelência. E esses resultados de excelência, ele não acontece se eu não envolver todos os sujeitos da nossa escola, né, da nossa instituição. E ele acaba sendo um processo gradativo. Nós precisamos entender que a junção de todos esses princípios acaba sendo um processo gradativo da escola que vai levar o resultado final, que é a qualidade do ensino e a busca de uma aprendizagem melhor dentro desse contexto educacional. Professora Janaína e Maria Cláudia, a gente sabe que a principal possibilidade de construção do projeto político-pedagógico passa por uma relativa autonomia da escola, da sua capacidade de delimitar a sua própria identidade. Isso significa o quê? Resgatar a escola como um espaço público, como um lugar para o debate, fundado numa reflexão coletiva. Considerando essa coletividade na construção do PPP, quais seriam ou são os elementos básicos que devem ser levados em consideração? Kelly, mais uma vez nós vamos dialogar com a professora Veiga. Ela elencou alguns elementos importantes na elaboração do projeto político-pedagógico. O primeiro deles é em relação às finalidades. Qual é a finalidade legal da escola? Qual é a finalidade cultural? Qual é a finalidade política, social e também a finalidade em relação à formação dos profissionais? Nessa fala, Janaína, nós temos outro elemento, que é a estrutura organizacional, e dentro dessa estrutura organizacional, ela faz uma subdivisão em dois eixos, o aspecto pedagógico e o aspecto administrativo. No aspecto administrativo, nós levamos em consideração os recursos financeiros, os recursos humanos e físicos. Na parte pedagógica, tudo aquilo que é relacionado às funções educativas, para que nós possamos ter um resultado eficaz naquilo que se refere ao aspecto pedagógico. E também, professora Cláudia, um elemento muito temido, né, por todos os profissionais da educação é o currículo. E nós precisamos entender que esse currículo ele não é neutro.
Né? O que nós entendemos por currículo? Toda a produção de conhecimento, né, feita pela humanidade. A escola ela precisa definir qual o seu tipo de currículo, considerando também que nós temos um currículo oculto e que o projeto político-pedagógico ele precisa contemplar também esse tipo de currículo. Levando em consideração também o tempo escolar, né, que é um dos elementos constitutivos dentro desse aspecto pedagógico. Né? Nós temos 200 dias letivos e dentro desses 200 dias letivos nós precisamos ter toda uma organização, as datas festivas, as datas comemorativas, a organização desse trabalho pedagógico para que a gente possa ter um início, para que a gente possa ter um meio e um final dentro de todo esse calendário escolar. Um outro aspecto, professora Cláudia, que é importante enfatizar em relação ao tempo escolar é a rotina escolar. Então, as escolas, né, elas precisam definir, deixar muito clara essa rotina no projeto político-pedagógico. Qual é o horário de entrada, qual é o horário de saída, quais são os horários das refeições, quem são os responsáveis, né, por cada momento dessa rotina. A própria grade, né, curricular, ela precisa estar explícita, qual é o horário de cada professor. Isso é muito importante na organização do trabalho interno da escola. Isso facilita todo o trabalho pedagógico, né? Quando a gente não estrutura essa rotina, eu costumo dizer que quando eu não planejo, quando eu não organizo essa rotina, eu não sei para onde eu vou. Então, as coisas elas vão andar de qualquer forma. E aquela forma que vem, muitas vezes, não é a melhor, né? Acaba comprometendo todo o trabalho pedagógico. Então, estruturar essa rotina dentro da escola, ela é extremamente importante para que esse aspecto pedagógico, para que a finalidade que nós queremos, que é sempre a aprendizagem, de fato aconteça. Um outro elemento também, né, que a professora Veiga ela relaciona é o poder de decisão. Mas é importante enfatizar que esse poder de decisão não é o poder autoritário. Sim. Ele é um poder democrático. Por mais que cada sujeito dentro da escola saiba o seu papel, é importante entender que as relações elas se dão de forma democrática. E o poder de decisão, né, considerando até o princípio da gestão democrática, ele tem que se dar por meio da participação da coletividade e também a partir do sentimento de solidariedade. Por mais que todos nós saibamos qual o nosso papel dentro da instituição, nós precisamos ter uma boa relação para que o nosso trabalho possa fluir da melhor forma possível, como a professora Cláudia falou, a aprendizagem, né, que é o nosso foco, ela aconteça de forma significativa. E por último, um outro elemento também que é muito desafiador, que é o processo avaliativo. E que é um desafio, né, para as escolas e um grande gargalo, porque ninguém quer mostrar suas fragilidades. Contudo, é o processo avaliativo que vai nortear essa proposta pedagógica da escola. Como eu vou propor novos métodos, como eu vou propor novas metodologias se eu não conheço as minhas fragilidades, se eu não sei em quais pontos eu vou agir para poder melhorar o processo de ensino-aprendizagem da instituição. Então, a avaliação ela precisa ser fomentada. Inclusive, foi um dos pontos que nós colocamos na própria avaliação do projeto político-pedagógico, que a avaliação do projeto ela aconteça de forma anual e não de forma trienal, porque, como nós sabemos, o projeto político-pedagógico ele tem um período de validade, né? E nós trabalhamos dentro da Secretaria Municipal de Educação com a validade de 3 anos. Contudo, esse processo avaliativo ele deve acontecer de forma anual, para que quando finalizar o triênio, a escola tenha informações, tenha condições de fazer essa avaliação de uma forma mais significativa e possa replanejar a sua proposta pedagógica. Lembrando, professora Janaína, que esses elementos eles se relacionam em uma estrutura, o marco situacional, o marco filosófico e o marco operacional. Isso mesmo. Então, quando nós falamos em marco situacional, nós precisamos refletir quem somos e qual a nossa realidade. Quando refletimos sobre o marco filosófico, vamos para além disso. O que nós queremos? O que nós buscamos? E o marco operacional é o que nós iremos fazer para buscar o nosso ideal. Eu vou elencar um exemplo para tentar trazer essa dinâmica dos 3 marcos, né, do nosso projeto político-pedagógico. Por exemplo, sabemos que o marco situacional é o retrato da realidade da escola. Então, a escola percebeu, né, um problema, que foi a evasão escolar, que a gente teve um índice muito alto com a pandemia.
No marco filosófico, a escola ela precisa enfatizar que é um direito da criança ter acesso à escola e permanecer na escola. Então, eu tenho uma situação, um situacional, que é a evasão escolar. Eu tenho o que eu busco, que é garantir o direito dessa criança permanecer na escola. E o operacional seria como eu vou fazer para garantir o direito dessa criança, né? Que ela tenha não só o acesso à escola, como também ela permaneça na escola. Então, vocês percebem que os marcos eles se correlacionam. Por mais que no documento ele esteja lá subdividido em marco situacional, em marco filosófico, em marco operacional, eles precisam se correlacionar. E como que nós vamos fazer isso? Principalmente a partir do nosso plano de ação. Meninas, a escola, para se desvencilhar da divisão do trabalho, da sua fragmentação, do controle hierárquico, precisa criar condições para gerar outra forma de organização do trabalho pedagógico. Dentro dessa dinâmica do espaço escolar, eu gostaria que vocês relatassem um pouco sobre a importância e o desafio da construção do PPP pela coletividade. Quando nós falamos nesse aspecto da coletividade, né, professora Janaína, e indo de encontro ao marco situacional, nós precisamos ter um olhar aguçado. Nós precisamos ter observações, observar esse meu entorno. Quem é a minha comunidade escolar? Quem é o meu aluno? Quais são as principais situações que eu observo, que eu percebo dentro desse marco situacional? A professora Janaína trouxe o exemplo da evasão. Essa é uma das problemáticas que muitas vezes a gente visualiza dentro desse contexto educacional. Mas quais são as outras situações que nós podemos observar e, a partir daí, ter o marco filosófico em buscar, compreender, estudar essas questões para que eu possa operacionalizar, para que eu possa elaborar um plano de ação e melhorar tal problemática que possa ser percebida. Dentro dessa observação também, eu não posso esquecer do aspecto socioeconômico, né, sobre a minha comunidade. Onde é que a minha escola está inserida? Qual é a realidade dos meus pais? Qual é a realidade dos meus alunos? Porque a partir daí, quando eu analiso, quando eu observo, quando eu percebo todas essas questões, operacionalizar, de certa forma, acaba nos dando um direcionamento, melhor dizendo, para que eu possa operacionalizar ações, né, dentro desse contexto escolar. E como nós vimos, professora Cláudia, hoje a participação coletiva é um dos grandes desafios, né, no chão da escola. Ao mesmo tempo que os marcos formais trazem a gestão democrática como princípio, ainda se precisa falar muito em gestão democrática. Uma vez, uma colega de trabalho me questionou: Janaína, a gente fala tanto de gestão democrática. E eu respondi a ela, né, que bom, professora, que nós falamos de gestão democrática. Se ainda falamos, é porque estamos longe de materializar ela no chão da escola. Então, hoje, por mais que nós tenhamos a gestão democrática como princípio, ainda é um grande desafio implementá-la no ambiente escolar. Por quê? E aí a gente não tem uma resposta pronta, contudo eu gostaria de trazer uma reflexão. Dentro da escola temos muitas subjetividades. São várias pessoas com pensamentos diferentes, com posicionamentos diferentes. E olha que a escola também tem o seu arboço político, né? Conforme a gente conversou anteriormente. Então, trabalhar com todas essas subjetividades não é uma tarefa fácil. Mas isso não quer dizer que a gestão democrática ela não seja eficaz. Quando eu envolvo o sujeito no processo, ele se sente pertencente daquilo, ou seja, a escola também é minha. Eu também quero contribuir para o contexto escolar. Eu também quero contribuir para a qualidade, né, da educação da minha escola. Então, hoje, o que as pesquisas apontam e o que os marcos teóricos apontam é que a gestão democrática ela ainda é o melhor caminho para se fazer educação. E eu trago uma outra reflexão. Não se faz educação sozinho. Não é o gestor da escola que vai fazer com que a escola ande bem. Não é só os professores da escola que vão fazer com que a escola ande bem. É todo
todos os sujeitos unidos, né, a partir daqueles princípios que a gente já conversou, a partir de um ideal, que aí eu realço também a importância do sonho, né, a importância de ter um ideal. A escola, se ela não tiver um ideal, e se isso não estiver claro no projeto político-pedagógico, ela perde a sua função. E nessa coletividade, além da família, nós precisamos ouvir o nosso aluno também. Como é que nós estamos dando voz aos nossos alunos? Em entender, em saber dele quais são as principais e quais são as reais necessidades. É o sentimento de pertença que a professora Janaína colocou. A partir do momento que eu me sinto pertencente a um determinado espaço, todo o trabalho, de certa forma, ele gera uma leveza. Porque eu sei, a escola que sabe para onde vai, fica muito mais fácil de você conduzir. E a mensagem que nós deixamos, professora Cláudia, é que por mais desafiador que seja, que a gente lute pela gestão democrática. Isso. Né? Conforme a gente já enfatizou, é um projeto social, né? É uma luta social. E a escola, enquanto instituição social, ela não pode minimizar isso, né? Não colocar em prática esse princípio que, conforme nós falamos também, ele é constitucional. Então, professoras, diante de tudo isso que vocês acabaram de mencionar, percebemos que a construção do projeto político-pedagógico requer continuidade das ações, descentralização, democratização no processo de tomada de decisões e instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório. Diante de todas essas afirmações, professoras, por que o PPP deve ser o principal foco do gestor escolar? E ainda, por que esse documento é visto por gestores, por muitos gestores, como um documento burocrático? Quando nós falamos em relação ao PPP, nós não podemos esquecer da responsabilidade coletiva. Né? Esse documento ele é de responsabilidade de todos que fazem parte da escola. É claro que nós temos o gestor como uma figura que de certa forma, ele está ali para conduzir, né, para encaminhar, mas não significa que é ele o detentor de todo esse conhecimento, porque senão ele passa a ser burocrático, ele não passa a ser democrático. Exatamente, professora Cláudia. E nesse sentido, o gestor ele precisa compreender o seu papel nesse processo. Ele precisa ter propriedade do que é o projeto político-pedagógico, qual que é a sua função, a função dos sujeitos que estão na escola e proporcionar que esse projeto ele seja não só construído pelos sujeitos da escola, como também vivenciados. Ele fazendo isso, ele vai estar agindo dentro de uma perspectiva de gestão democrática, que é o que todos nós buscamos. Nós queremos. Que hoje as escolas, elas de fato consigam materializar a gestão democrática. Porque conforme nós conversamos, hoje é o princípio que mais consegue atender aí o rumo de uma aprendizagem mais significativa. E o processo da coletividade, ele traz isso. Todos os membros da escola. E por que esse documento nós precisamos ter cuidado para que ele não seja burocrático? O próprio engavetar esse documento, ele passa por um processo de burocratização. Então, nós observamos a situação da escola, estudamos, levantamos planos de ação e aí a gente faz o quê? Engaveta. Não, ele precisa ser um documento onde todos tenham acesso, onde todos nesse processo de coletividade possam dialogar, possam perceber e estudar a realidade. Estudar, perceber qual é a minha realidade, porque a partir do momento que eu faço isso, o processo de coletividade, o processo de democratização, ele vai acontecer, porque eu percebo o situacional, eu percebo a minha realidade e eu vou agir sobre aquelas problemáticas que nós visualizamos. Esse é um dos papéis do projeto político-pedagógico. E retomando mais uma vez a reflexão sobre o papel do gestor, né? Nós já conversamos um pouquinho que esse documento ele é previsto nos marcos formais, ou seja, ele é legal, ele é obrigatório. Toda escola hoje ela precisa ter o seu projeto político-pedagógico. E por ser obrigatório, né, como eu falei, a escola precisa ter esse projeto, mas para além de ser o formal, porque às vezes quando eu paro no formal, eu faço o documento e engaveto.
eu já atendi uma legalidade. Contudo, o projeto não para aí. Ele precisa ser o quê? Consultivo, ele precisa ser o quê? Operacionalizado dentro da escola. Que interessante seria você chegar numa escola e estar lá o gestor com seu projeto político-pedagógico e apresentar esse projeto, né, para quem está visitando a escola, não só para quem está visitando, mas para toda a comunidade. Então, o gestor ele tem um papel fundamental na construção do projeto político-pedagógico, na execução do projeto político-pedagógico e também de levar essa proposta, né, a visão da escola para toda a comunidade. Então, é muito importante que eles tenham consciência, né, da importância desse documento e deixe esse documento, né, disponível em algum lugar da escola para que todos tenham acesso, né, não só os profissionais, né, de dentro da instituição educacional, mas também de toda a comunidade. Professoras, nós ficamos por aqui. Agradeço imensamente a presença da professora Janaína Pimenta. E eu que agradeço o convite. Da professora Maria Cláudia. Eu que agradeço e obrigada pela oportunidade. Lembrando que este programa estará disponível no canal do YouTube da CEMED e não esqueça de sempre estar sintonizado no canal 7.2 da TV Educa Eats. Até a próxima, um forte abraço. Tchau!